Quem já abriu em 2 Coríntios capítulo 10? O versículo, agora eu posso falar, né? Fala aí, fala pastor, fala aí. Eu vou falar, querido. Começando pelo versículo 3. Por quê? Porque, embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para que são essas armas? Para destruir fortalezas. Como eu destruo fortalezas? Anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completada a vossa obediência. Você quer orar comigo? Então, ora a Deus aí para que Ele venha falar com você nesta manhã. Ora aí. Comece a orar a Deus, mas ora com intensidade, meu irmão. Ore com intensidade, ore assim com intensidade. Ore com desejo de que Deus venha realmente falar com você, comigo nesta manhã, porque nós precisamos ouvir Deus falar conosco. Nós precisamos. Nós temos uma carência de que Deus fale conosco. Nós reconhecemos isto, Senhor. Nós precisamos ouvir o Senhor nesta manhã. O Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor tem uma palavra para nos abençoar nesta manhã. E nós queremos ouvir esta palavra. Nós queremos ouvi-la. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Preparado está o nosso coração. Que a Tua palavra venha e que ela encontre em nós um solo receptível. Que a Tua palavra encontre em nós um ambiente fértil, um lugar fértil, onde ela possa prosperar, dar fruto e transformar as nossas vidas. Nós pedimos, nós clamamos a Ti, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, em nome de Jesus. Diga assim, fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Samuel disse isso, né? Pode se assentar, preste atenção. O único canal de Deus para a sua vida hoje é esse lugar aqui, ó. O teu celular não tem uma via direta com Deus aí. Não tem. É o teu espírito com o Espírito Santo. Se alguém receber algo, mas muito de Deus, você tem convicção que é de Deus, você compartilha aí, porque é Deus falando. Mas se não, meu irmão, onde Deus vai falar é através desse púlpito agora. É porque você está pregando, né, pastor? Não, porque a palavra dele foi aberta. Amém? Querido, eu vou precisar reler algumas frases aqui, porque eu quero dar contexto para nós nesta manhã, daquilo que Deus quer falar conosco. Primeiro eu quero, como às vezes a linguagem usada são de palavras que às vezes nós não usamos no nosso vocabulário diário, não é verdade? Tem coisa que a gente usa frequentemente, tem coisa que a escrita às vezes não é tão clara para nós. Pelo menos eu tenho dificuldade com algumas palavras quando eu leio na Bíblia ainda. Eu preciso buscar um dicionário para entender o que aquela palavra significa. E tem algumas palavras aqui, por exemplo, sofisma. É uma palavra que a gente não usa muito no nosso dia a dia, né? Sofisma tem a ver com fake news. É uma propaganda que é feita, porém o fundo dele é mentiroso. A outra coisa altivez, né? Uma que é mais conhecida, fortaleza. Então eu queria que nós meditássemos um pouco do que é que Deus está falando comigo e com você nessa parte da Bíblia. Quem escreveu Coríntios, a primeira e a segunda carta, e 1/3, na verdade, do Novo Testamento,
foi o apóstolo Paulo. Um apóstolo, ele não foi apóstolo de Jesus, querido, viu? Paulo não andou com Jesus. Paulo, ele se converteu depois que Jesus já tinha ascendido ao céu. Então, Paulo, ele não foi discípulo de Jesus. Paulo era um homem judeu que conhecia. O Paulo não perdia uma escola bíblica. Pastor, mas você vai começar tudo agora que você fala colocar a escola bíblica? Lógico. Eu quero te ganhar. Eu quero entrar na tua mente. Então o Paulo, ele frequentava a escola bíblica e mais. Ele vai falar isso na sua carta. Ele vai falar assim: quando eu estudava, eu me excedia em muito aos meus amigos de classe. O Paulo fora criado, Paulo foi educado, ele teve como mestre um dos 2 maiores rabinos judeus da história, um homem chamado Gamaliel. Se você entrar na vida secular aí e procurar ler sobre Gamaliel, você vai ver que ele foi um dos maiores rabinos da história. E o Paulo fala assim: eu fui criado, educado aos pés de Gamaliel. Ele fala, então, meu professor é a nata das natas, é o suprassumo. É o top. Mas olha o que ele fala, só que quando eu conheci Cristo, tudo isso se tornou nada para mim. Porque o que importa não é o conhecer acerca de Jesus ou acerca de Deus. É conhecer a Deus através daquilo que eu aprendo, né? Então o Paulo, ele está falando para um povo que vivia numa região. Corinto é como se fosse uma São Paulo hoje, um Rio de Janeiro, uma grande metrópole. Corinto era uma cidade que dali partiam vários navios para uma cidade portuária. Ali era um lugar, um centro de comércio muito, muito forte. Então ali havia uma mistura. E era uma cidade, e aquele tempo, a cultura grega havia. A história diz que os romanos ganharam o mundo pela força, mas os gregos ganharam a mente das pessoas. Esse é o ditado popular. Tanto é que a Grécia é considerada o berço, né, da cultura, pelos grandes sábios que ali brotaram. E pasmem, curiosamente, os grandes pensadores que o mundo venera hoje surgiram num período em que Deus não falou. É para se pensar, não é? É ou não é para se pensar? Os homens que influenciam o mundo hoje surgiram num período em que Deus estava em silêncio. Que foi o período de Malaquias, 450 anos antes de Cristo, até João Batista. É chamado o período do silêncio de Deus. Deus não falou com o homem. Você não tem profecias. Você não tem livros inspirados, escritos desde 450 antes de Cristo até depois de Jesus, quando os seus apóstolos começaram. Mateus, Marcos, João, Lucas também não foi apóstolo de Jesus, mas foi um escritor do Evangelho. E o Paulo está falando porque, como nos nossos dias, existia uma corrente de pensamento. Sempre houve, meu irmão. E sempre haverá correntes de pensamentos. Sempre haverá ideias dissidentes. Sempre haverá uma divisão. A palavra divisão significa 2 maneiras de enxergar. 2 maneiras de ver. Di é o número 2 no grego. E visão é como eu vejo, como eu enxergo, como eu penso. Então a palavra de falar, houve uma divisão naquela família. Por quê? O que tinha ali? 2 maneiras de pensar. Havia algo que causou ruptura ali naquele relacionamento, naquele grupo, naquele núcleo.
E o Paulo diz assim, queridos, o Paulo está escrevendo aos Coríntios, e o Paulo era um homem muito conceituado, um homem muito sábio, muito sábio. Ele fala assim, só que, olha o que ele fala, embora eu seja humano, quando ele fala aqui, ó, porque embora andando na carne aqui representa a estrutura humana, essa estrutura nossa, humana. Ele fala, embora nós sejamos humanos, embora andando na carne, ele vai dizer assim, eu não luto, e nós não lutamos da maneira humana. Embora nós sejamos pessoas inteligentes, e o ser humano é um ser fantástico, o brasileiro principalmente. O pessoal coloca algumas coisas no Face, verdade ou não é? E põe lá, agora a NASA vem, não põe assim? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Seria tão bom se o homem, quando eu falo homem, né, a raça humana, se o homem usasse, canalizasse toda esta sabedoria para o bem. Meu Deus, somente para o bem, né? Deixa eu colocar melhor, somente para o bem, como seria bom. Só que o Paulo fala que existe uma dimensão que opera. Ninguém consegue estabelecer nada se não for através de uma visão, de um ponto de vista. A primeira coisa que brota é um pensamento, é uma ideia, é um raciocínio. E procura-se dar embasamento a esse raciocínio. Então o Paulo fala assim, olha, embora nós vivamos neste mundo, e embora nós sejamos humanos, e nós temos uma peleja, milícia, uma luta, que nós constantemente enfrentamos. Ele fala, as armas que nós vamos usar nesta luta, elas não são humanas. Só que ele fala de um pensamento, de um raciocínio. No versículo, ele diz, no versículo 5, ele fala que nós temos que levar, né, todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu queria que você olhasse para mim agora, porque a gente fala bastante, e é falado bastante desse texto, no nosso combate diário, na nossa luta, na nossa batalha espiritual. Esse texto é um texto muito focado quando se fala de batalha espiritual, porque fala-se, ou cura interior, que fala-se de confronto com o reino das trevas, batalha espiritual, e confronto ou alinhamento com as nossas emoções, onde se dá o nome de cura interior. Onde eu vou ser curado nas minhas emoções, as minhas memórias, coisas que nós vivemos, que nos marcam profundamente a ponto de nos paralisar. Ou de nos fazer agir de determinadas maneiras. Por aquilo que nós vivenciamos, que temos como experiência de vida. Tá? Só que o Paulo, meu irmão, ele está falando aqui de uma corrente universal. Nós temos esta fortaleza, muitas vezes construída em nós. Uma timidez, por exemplo, é uma fortaleza. Uma pessoa que é tímida. Aquela pessoa que é tímida, mas tímida, que ela sequer fala num ambiente com medo de que a voz dela, às vezes, não saia, ou que ela fale e as pessoas achem sua voz feia, ou que a opinião dela seja ridicularizada, porque um dia ela passou por isso, então ela desenvolveu esse trauma. Pronto. Então, o que a Bíblia chama de fortaleza, o mundo chama
de trauma. E quantas vezes nós recorremos a um psicólogo para tratar com os nossos traumas? E eles têm acesso a um grau na nossa vida. Sim ou não? São bênçãos ou não são? Eles acessam até um certo... Eles escalam até certo ponto. Mas o Paulo diz assim, existem fortalezas, é o que o texto está dizendo, que foram construídas em mim, que elas não são humanas. Alô? Elas não são de origem humanas. Não, preste atenção no que eu vou dizer para você. Não necessariamente eu posso ter passado por um trauma para ficar traumatizado. Se você pensa assim, você está tendo uma mentalidade puramente carnal. É o que o Paulo está dizendo. Embora nós sejamos humanos, existe uma luta que nós lutamos que não é humana. E as armas que vão nos levar à vitória também não são humanas. O que ele está dizendo? Que existe uma outra dimensão que me influencia. E como essa dimensão me influencia? Através de mentiras. E como essas mentiras são colocadas em mim? Através de pensamentos. Através de sentimentos. Que não necessariamente tenham um histórico. Porque é uma força espiritual. Você está entendendo até o que eu falei até agora? E ele fala, para vencer isto, eu tenho que usar armas espirituais. Porque as carnais, elas chegam até um certo ponto. Essas grandes potências mundiais, elas ficam degladiando-se e intimidando-se através de manobras militares. Recentemente, você ouviu que a Coreia está fazendo testes. Pô, se você vai falar de guerra aqui, não, estou falando da Bíblia. Usando paralelos nossos, que nós conhecemos do dia a dia. Notícias que você ouve, assiste. Então a Coreia estava fazendo manobras, testes. E ela dizia, e o cara lá chama, aquele lá, como é o nome dele? Aquele cabeça quadrada. Ele tem a cabecinha bem quadradinha, a cabecinha dele, né? O Poyong lá, não sei o que lá. Que ele tem um míssil já que pode levar até os Estados Unidos. Que é de longo alcance. Mas tem nações que têm mísseis, só que são de curto alcance. Então, até um certo tempo atrás, eles tinham mísseis que chegavam até o Japão, ou até a Coreia do Sul. Ou até a China, que é ali do outro lado do muro. Do outro lado, no fundo do quintal dele. Agora eles já têm mísseis que vêm até o Ocidente, até a América do Norte. Existem certos tratamentos pelos quais nós passamos e ajudas que nós recebemos, que eles vão até o do outro lado do quintal. Porque a esfera carnal humana, ela é limitada. Ela tem um alcance? Tem. Mas ela não vai até o fim. Ela não vai no núcleo, ela não vai lá onde precisa destruir mesmo. Mas Paulo fala, nós temos algumas armas que elas não causam apenas danos às fortalezas. Elas destroem. Diga amém. Elas destroem. Porque a Bíblia diz que foi para isso que Jesus veio. Em 1 João diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para aniquilar. O que é? Eu gosto dessa expressão. Quando usada em relação ao diabo, eu gosto. Em relação ao diabo, eu gosto. Que fala que o Filho de Deus se manifestou para aniquilar as obras do diabo. E quais são as obras do diabo?
São essas coisas que nós sentimos, seja física, muitas vezes, seja emocional, seja mental, que não necessariamente tem uma origem, uma experiência humana. É um sofisma. Vou dar um exemplo de sofisma para você. Eu sei que é uma coisa muito, parece estúpida, mas bebi água. Isso aqui é água. É água. Pode estar me dando sede, pastor. O problema é seu. E você não vai levantar para beber água, não. Então para, pastor. Não vou parar. Se disséssemos assim, presta atenção. Água dá câncer. Me prova. Todas as pessoas que morreram com câncer bebiam água. Pastor, isso é estúpido. Isso é estúpido, pastor. Por que você sabe que isso não é verdade? Por que você sabe? Por que você julga ser estúpida esta minha afirmação? Por que você tem autoridade para dizer que esta minha afirmação é estúpida? Porque você conhece o mundo natural, sim ou não? Sim ou não? A ciência nos prova, é ou não é? Que a não ser que a água esteja contaminada com alguns elementos, foi proibido caixa de amianto, caixa d'água de amianto. Não foi proibida? Por quê? Porque descobriram que o amianto, ele aumenta, não é que ele causa, ele aumenta a probabilidade do desenvolvimento de células cancerígenas. Pronto. Você tem um conhecimento do mundo natural. E isso, por algum momento, nos ajuda bastante, é ou não é? Então você pode julgar. Outro sofisma. Quantos pés você tem? 2. Nós temos 2 pés. O que nós fazemos com os pés? Nós andamos e corremos, certo? Então eu chego à conclusão que uma cadeira anda e corre mais que você. Que eu. Que mim. Que eu. Por quê? Fácil. Você tem? Cadeira tem? Então quem anda mais, quem corre mais? Querido, eu quero que você responda segundo o meu raciocínio. Você tem 2 pés. Cadeira tem 4 pés. Com 2 pés você anda e corre. Cadeira tem 4 pés. Então quem anda mais e corre mais? Você ou a cadeira? Alguns estão ainda, eu não vou responder porque isso é muito bobo. Pois é exatamente assim que o diabo constrói fortalezas em você e em mim. Ele desenvolve um raciocínio e me convence e te convence que ele é verdadeiro. Por isso tem coisas que você pensa e que se alojam nas suas emoções, nas minhas, e no meu pensamento, que parecem verdadeiras, essas afirmações. E você pensa que é um pensamento teu, mas não é. É um pensamento sugerido. Oi? Existem 2 maneiras do inimigo construir fortalezas em mim e em você. Uma é com coisas que aconteceram. Existe o fato. Então existe a marca. Existe o trauma. E o trauma o que é? Algo que você não consegue lidar com ele, não é isso? Você luta, é verdade ou não é? Você luta e as pessoas acham que você é sem vergonha. Verdade ou não é? Quem já não ouviu isso? É que você é muito frouxo. Quem já não ouviu isso? Se você quisesse mesmo, você venceria isso. É ou não? Já ouviu isso? Se você quisesse mesmo, uma pessoa que tem um vício, por exemplo, seja de tabagismo, de álcool, que muitas vezes é dito para ela: se você quisesse, você venceria isso mesmo. É verdade isso?
vou dizer para você uma coisa, enquanto está na esfera humana, o esforço da pessoa pode até ajudá-la a vencer. Mas se for algo espiritual, você está começando a entender que existem coisas que nos rodeiam, que nos influenciam, que a gente procura tratar de maneira humana? Existem certas brigas entre casais que os motivos parecem ser humanos, mas que não são. Que existe em certos ambientes onde você está, que se desenvolve alguma coisa ali, te fala, mas essa pessoa, mas que na verdade não é aquela pessoa. Ela é apenas, e quando falamos isso, nós estamos minimizando o fato, mas ela é um canal. Olha para mim. Você, eu, somos uma caixa de ressonância. Pastor, pelo amor de Deus, não toca. Calma, não vou tocar não. Sei que alguns já taparam até os ouvidos. Não coloque, não ligue nada. Está desligado? Tá. Ó. Quem ouviu o som aí? Por que você consegue ouvir esse som? Palma! Não faça mais isso, por favor. Meu amado, por que você foi capaz de ouvir esse som? Esse violão ele tem uma caixa, por onde quando você bate, o som da corda entra, reverbera lá dentro e... sou eu. É você. Nós somos uma caixa de ressonância daquilo que é humano, que nos influencia, e daquilo que é espiritual. O que é humano, nós tratamos com métodos, e o que é espiritual. O Paulo está deixando claro isso aqui. Amém? Essa era uma instância que eu queria falar com você. Aquilo que me influencia. Agora, para que o inimigo consiga fazer isso de uma forma global, o diabo jamais conseguiria estabelecer a sua visão, o seu plano, a sua estratégia, se não houvesse o ser humano. Porque este mundo aqui, Tiago mencionou um texto que a gente tem repetido ele aqui, porque Deus amou o mundo gel. Foi a geografia que Deus amou? Foi o planeta Terra. Pessoas. O diabo precisa de pessoas para reproduzir o seu som. Assim como Deus. O diabo ele toca o seu violão. Aqui tem são 7 cordas, né? 6? 6 cordas, são 7 notas, são 6 cordas. Nós temos 6 cordas ali. Essas 6 cordas é a maneira do inimigo pensar. São os pensamentos dele que ele quer fazer reverberar. Quando Paulo fala aqui em 2 Coríntios de uma fortaleza, de um sofisma, ele está falando de algo que começa dentro de mim, mas que hoje já tomou conta do mundo. Olha os pensamentos do mundo hoje, querido. Olha as ideias que reverberam pelo mundo afora. E quem são os defensores dessas ideias? Quem são os defensores desses pensamentos? São pessoas.
Quantas coisas você pensava de uma maneira que depois que você veio a Cristo, você mudou a sua maneira de pensar? Quantos conceitos você mudou? Nós mudamos. Que se traduziu na nossa expressão para com os outros. Essa maneira de pensamento mudou a minha maneira de falar, a minha maneira de sentir e de pensar. Verdade ou não é? O Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele fala, quando eu era menino, 13 não, 13 é do amor, né? Não, 1 Coríntios 13. Ele fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. E eu pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. É assim que acontece comigo e com você. O Paulo fala, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele fala, mas quando Cristo se revelou a mim, eu considerei todas as coisas como refúgio humano. Eu vou escandalizar alguns aqui, mas eu vou falar olhando para a câmera, como cocô. Quer se escandalizar, se escandalize com o Espírito Santo. Porque foi ele que falou essa frase. E o tradutor fez ali um... Como é que fala? Quando você ameniza a coisa? No português tem a palavra? Para amenizar? Ele morreu. Não, ele está no céu. Como é que fala? Tem um nome lá. No português. Ó. Esqueci, deu branquinho aqui. Mas ele mandou isso que o Paulo escreveu assim, ó. As coisas que eu tinha como valiosas na minha vida, depois que eu conheci a Cristo, eu as considero como cocô. Pelo tamanho da revelação que há em mim. Por quê? Porque ele não conseguia enxergar, querido. Quantos danos ele fazia às pessoas, muitas vezes, pela sua maneira de ser, até que falando em nome de Deus. O que Paulo está falando? De um orgulho que havia nele. De um orgulho que morava no coração do Paulo. Porque ele tinha uma visão míope, distorcida. Então você olha para o mundo hoje, e quando falamos mundo, falamos do quê? De quem compõe? Olha as ideias, olha as correntes que estão ganhando a educação. Olha o que as pessoas querem ensinar para os teus filhos, para os meus filhos, a visão que elas têm de algumas coisas. E elas justificam. E você ouve algumas pessoas falar. Você as ouve falar. E se você não tomar cuidado, elas te convencem. Pelos argumentos. É ou não é? Por alguns minutos você se expõe à voz e ao pensamento daquelas pessoas e você começa a pensar no que elas estão falando e elas começam a construir em você uma mentalidade, pedra a pedra. E você termina de ouvir, aí de repente você fala, não, peraí, não é isso não. O que é isso? Isso é um sofisma. Água dá câncer. Porque todos que beberam água, todos que morreram de câncer, bebiam água. Isto serve, isto basta para eu fundamentar, alicerçar esta minha visão, esse meu conceito. Porque eu sou uma pessoa inteligente e eu aprendi, mas eu sei pouco sobre a mente, sobre os sentimentos e sobre o mundo espiritual. E eu sei pouco, e vou falar agora com tristeza, por isso, olha a importância de você vir para a escola bíblica. De novo, pastor, de novo, escola bíblica. Para você conhecer o que Deus pensa, qual é a visão que Deus tem sobre os assuntos
que comandam, regem, determinam a sua vida, o seu futuro e mais, a tua eternidade. Eu não posso aceitar uma maneira de pensar que vai me levar para o inferno. Porque o diabo constrói bem a sua teoria. O diabo ele não vai usar um exemplo como eu usei aqui de um copo d'água. Ele vai fazer algo que parecerá verdade. Jesus falou isso. Ele falou, no final dos tempos, as coisas estarão tão ruins que por pouco até os escolhidos não serão enganados. Muito pouco. Paulo, o Pedro, esses homens escrevendo para nós há 2000 anos atrás. Quanto tempo eu falei? Há 2000 anos atrás. Ele fala, nos últimos dias surgirão falsos mestres que falarão às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Coisas que lhe façam cócegas. A igreja hoje quer viver de evento, querido. Os eventos são bons, nós vamos fazer evento aqui. Daqui a pouquinho vamos falar de um. De 2. Talvez 3. Ou seja, para você ver que nós vamos fazer eventos. Mas o que vai garantir a eternidade para você é a tua base na palavra, é o teu conhecimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que te leva para a eternidade. Eventos são momentâneos. E ele fala que homens introduziriam ensinos de demônios. Hoje tem já nem sei como é. Antigamente era casamento. Agora tem o trizemento. A pessoa casa com 2. Uma mulher com 2 homens, uma mulher com 2 mulheres, não sei. Cada um faz o que quer da sua vida, sim ou não? Agora, se você quer partir para uma visão bíblica, Deus tem opinião sobre isso. Cada um faz o que quer. Você tem uma visão, tem ou não tem? A pessoa tem uma visão. É o que ela escolhe. E cada um é livre para seguir a sua escolha. Agora, se você fala assim, bom, eu quero ver o que a Bíblia fala sobre isso. Ela fala, deixará um homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. É o que a Bíblia diz. Agora, pode seguir a Bíblia, pode seguir o Antônio, pode seguir o João, porque eles também têm uma visão. E eles vão mostrar pelas suas teorias, pelas suas teses, aquilo que eles pensam e vão fundamentar. E parecerá lógico. O senhor Spock, do Jornada nas Estrelas, diria para alguns conceitos de hoje, mas isto não é lógico. Eu não consigo fazer. Tá bom assim? É quase isso. Se for algum símbolo aí, está anulado em nome de Jesus. E olha o que o Paulo fala. Que nós temos que destruir essas fortalezas. Você não pode deixar, eu não posso deixar que esses pensamentos, esses sofismas, essas aparentes verdades entre ou permaneça em você. Por isso que a primeira coisa que a pessoa fala quando você se converte ou se converteu é que fizeram uma lavagem cerebral em você. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Fizeram uma lavagem cerebral em você. E o Espírito Santo fez e faz mesmo uma lavagem cerebral. Porque a palavra de Deus é comparada a uma água
ou a água. Jesus está com os seus discípulos e ele vai lavar os pés aos discípulos e o Pedro fala assim, não vai lavar meu pé não. Pedrão era meio... Não vai lavar meu pé, o senhor não lava não. Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O Pedrão foi tirando a roupa e falou, aquele tempo não tinha cueca, hein gente? Os homens não usavam cueca não. Então o Pedrão falou, quer saber? Já tirou aquela túnica, ficou despido, né? Falou, quer saber? Lava tudo. Jesus falou, peraí, Pedro, não exagera. O Pedro, meu irmão, ele era 8 ou 80. Jesus falou assim, você não precisa lavar, Pedro, senão os pés. Você já está limpo, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, ela é comparada à água, ela lava. E ela lava a mente. Ela lava a mente. Então, não discuta e não desminta quando alguém disser que foi feita uma lavagem cerebral em você. Diga, foi feita sim. Porque a minha mente era suja, era uma mente de inferioridade, era uma mente de incapacidade, era uma mente de revidar, era uma mente de ficar truncado. Mas agora eu tenho uma mente lavada pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus. E a minha maneira de pensar é outra. A maneira de eu ver, de eu enxergar as coisas hoje é outra. Porque Paulo fala, não se conforme, Romanos 12, não se conforme com este mundo. Transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Muda a sua maneira de pensar. Não se molde. Fala comigo, Jesus é a forma que me dá forma. Fala de novo. Fala, Jesus é a forma que me dá forma. Para isso você foi chamado, para isso eu fui chamado, para ser conforme a imagem de Jesus. Romanos capítulo 8, Paulo fala isso. Você foi chamado para isso. Para que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Você foi chamado para sermos iguais a Jesus. E olha a visão que Jesus trouxe para o mundo. Olha os conceitos que Jesus trouxe para o mundo. O que o mundo fez com ele, querido? O que o mundo fez com ele? Nós não queremos a sua visão. Eu não quero dividir-me. E a primeira coisa que Jesus causa quando entra na vida de uma pessoa é divisão. Você pensa assim? Agora eu quero te falar algo para você passar a pensar no que eu estou falando. Jesus nunca exigiu que as pessoas o seguissem. Aquele jovem aparece, né? Mestre, o que eu vou fazer? Vai lá, vendo o que você tem, e coisa e tal, e tal. E Jesus falou, falta uma coisa. Vendo o que você tem, dá aos pobres, e depois você me segue. O que diz a palavra? Que aquele jovem saiu, retirou-se triste. Jesus nunca exigiu, ele colocava as condições. Você quer me seguir? Então, faça a conta. Vê se você tem dinheiro para acabar a construção. Porque senão, vai ficar parado. Já está incomodando a gente aquela construção parada lá. Alguns passam ali, imaginam e falam assim, tá vendo? Começar não tem dinheiro para acabar. É o que Jesus fala que iria acontecer. Tem que fazer conta antes. Você quer me seguir? Vê se você tem dinheiro para terminar a obra. Você quer me seguir? Ele fala assim, o cara quando vai para a guerra, a primeira coisa, ele manda saber quantos inimigos tem para lutar. Senão ele manda um emissário de paz, para não morrer. Então você quer me seguir? Faça as contas. Mas ele não exige, ele fala, se você quiser. Se alguém quer vir após mim. Então há uma corrente no mundo hoje. O Paulo fala assim, olha, essas fortalezas, elas têm que ser destruídas. Ele fala, em mim, mas a outra dimensão, e é essa que eu quero enfatizar com você hoje, é a externa, querido. É essas coisas que estão no mundo, que você não pode se deixar levar por esses argumentos.
A igreja está começando a ceder em algumas coisas, porque ela está sendo convencida de que algumas coisas, de fato, não são tão erradas assim. É um exagero. Que certas coisas, que alguns pecados são como outros. Não são. Tem coisas que são uma afronta a Deus. E eles querem colocar isso à força no planeta. Há várias ideias que as pessoas querem colocar. E eles estão construindo essa parede e você começa a ficar, parece que num deserto. Porque você conversa com um. Pensando assim, né? Conversa com outro. Mas também aquilo que era... Estou falando de várias coisas. Várias coisas. O que era reprovado por 90% da população há 50 anos atrás, já é por 30 apenas. Mas é claro, o homem evoluiu. O homem hoje é mais inteligente. O homem hoje é menos preconceituoso. O homem hoje está aberto para novas ideias. Não, é que as pedras que foram colocadas nesse muro, construindo essa fortaleza, têm se multiplicado. A velocidade, Jesus falou isso, que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. E cresceria de uma maneira acelerada. E Paulo fala, você não pode entrar nessa onda. Nós temos que derrubar essas fortalezas. Destruir essas fortalezas. Ele fala como? Anulando sofisma. Torne nulo na sua vida essas ideias que têm uma aparente verdade, mas suas bases são podres. Porque elas vão contra a verdade, que é a palavra de Deus. Mas você ainda crê que a Bíblia é um livro a ser lido no século 21? Responda você. E os argumentos para você dizer sim, você os dará. E não há argumento maior do que vivê-lo. Por isso que Paulo fala assim, sabe quando nós vamos conseguir destruir essas fortalezas e anulá-las na nossa vida? Quando a nossa obediência for cumprida. Alô, querido? Não adianta a igreja pregar sobre generosidade se o coração daqueles que a integram for um coração avarento. Não adianta. Não adianta a igreja querer falar para as pessoas que Deus as ama, quando no relacionamento individual eu não amo. Porque João fala isso, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Ele fala, quando for cumprida a nossa obediência, essas mentiras serão confrontadas não com palavras, mas com autenticidade e com testemunho de vida. É isso que derruba fortaleza. É isso que anula um sofisma. Porque quando alguém vier dizer para você, olha, a coisa é assim, assim, você fala, não é, porque na minha vida eu tenho uma verdade que funciona. E com a minha obediência, eu mostro para você. O Tiago falou isso, sobre a fé. O Tiago fala assim, você fala que tem fé? Tiago capítulo 2. Do versículo 22 ao 24, ele fala assim, tá bom, então mostra a tua fé pelas obras, né? Que eu vou mostra as suas obras de fé, que eu pelas obras que eu faço, vou mostrar a fé que eu tenho. Você fala que tem fé? Então cadê as suas obras? Porque eu pelas minhas obras, mostro que tenho fé. O que ele está dizendo, porque você quer saber, ele conclui dizendo, quer saber, homem, que a fé sem obra não gera nada. Então ele fala assim, embora nós sejamos humanos, a maneira que nós temos para viver neste mundo não é de maneira humana. Tem uma mulher, meu irmão, que é curada por Jesus.
E as pessoas da época, os religiosos, condenaram Jesus. Porque foi num sábado. E olha a resposta de Jesus. Porventura não devia eu curar esta filha de Abraão, a quem por 18 anos Satanás mantinha presa? E sabe o que ele diz? Sabe como é que o texto descreve? Havia lá uma mulher com um espírito de enfermidade. Tem doenças, tem sintomas que o médico não vai descobrir. A tomografia, a ressonância magnética, o aparelho mais sofisticado do planeta não vai identificar. Mas uma oração vai curar. É para cá que nós temos que vir. É para cá que nós temos que vir. Pessoas às vezes estão endemoniadas. Ela tem um problema mental. Às vezes é demônio. E um repreender liberta a pessoa. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando com a gente hoje de manhã, querido? Porque a igreja está ficando muito intelectual, muito... é normal, é assim. Não, tem coisa, meu irmão, que não é de origem humana. Uma tristeza imensa que invade teu coração às vezes. Você fala, mas de onde vem essa tristeza? Eu não sei de onde vem. E toma, como chama aquele remedinho que... Fluo, não sei o que lá. Não, aquelas coisinhas para dormir bem. E não dorme, e rola na cama para lá e para cá. Um cigarro e outro cigarro. A angústia. Porque no mundo é assim. As pessoas buscam aliviar as suas emoções, não é? Através do álcool, é ou não é? Através das drogas, seja de que origem, de que espécie for, é ou não é? E a gente às vezes se esquece de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Porque geralmente, e esses conceitos, eles estão entrando no mundo através de pessoas. Pessoas têm as ideias delas. Não brigue com as pessoas. Não degladeie com elas. Uma pessoa falou assim para mim uma vez, pastor, eu queria conversar com você para mostrar o que eu penso. Ele falou, só que eu sei que você não vai mudar de ideia, que sua cabeça já é feita. Eu falei, mas eu gostaria de te ouvir. Eu falei para ele, eu queria te ouvir. Porque eu quero saber como é que você pensa. Eu gosto de ouvir o que as pessoas pensam. Porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou comparar com o que a Bíblia fala. E peço a Deus direção, orientação, para como saber responder àquela pessoa sem magoá-la, sem feri-la. Sem fazê-la se sentir rejeitada. Não, você está errado, não é assim não, você está errado, hein? Você vai para o inferno, viu? É assim que alguns falam, não é? Se você continuar pensando assim, você vai para o inferno, cuidado, viu? Ó, se você de pensar assim, vai te levar para o inferno. A pessoa fala, nossa, o que é isso? O que o Paulo fala? Quando nós cumprirmos a nossa obediência, essas armas que nós temos, que destroem fortalezas, anulando sofismas, levarão todo o pensamento cativo a Jesus Cristo. Isso vai acontecer, diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Todos aqueles que defendem suas teses hoje, agressivas, contundentes, levantando uma bandeira contra Jesus. Jesus hoje está sendo ridicularizado por alguns. Alguns ficam bravos. Mais uma escola de samba vai fazer um negócio aí contra Jesus. Eu nem falei com você aqui sobre a porta do fundo. E nem quero falar, porque não vale a pena. É isso que eles sabem fazer. A nossa proposta, a nossa atitude é viver o que esse homem ensinou e mostrar que eles estão errados. Não com palavras, não com brigas, mas mostrando na minha vida
que o que aquele homem chamado Jesus falou transformou a minha vida. Pode ridicularizá-lo, pode expô-lo ao escárnio, mas ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, e um dia eles vão se dobrar diante dele, e todo esse conceito, toda essa ideia será reduzida a pó. A pó! A pó! Não vai dar nem pro cheiro. Porque João no Apocalipse fala, e ele com o sopro da sua boca, aumenta o som aí, aumenta o som, põe mais volume. Ele com o sopro da sua boca. 6.000 anos até aqui. Não sei quantos mais anos irão passar. Essas ideias, esses conceitos, esses sofismas. Mas um dia, sabe como é que vai ser destruído? Põe som, deixa alto. Diz a palavra. Esse conceito aí que estão tentando ridicularizar Jesus, sabe como é que ele vai tratar? Acabou. Você está preocupado com o que vão fazer na escola de samba lá? Eu tenho que me preocupar em não fazer na minha vida isso com o nome de Jesus. Paulo fala para os romanos, o nome de Deus, fala para os judeus, aqueles que carregavam o nome de Deus. Paulo fala para eles, o nome de Deus é blasfemado entre os que não creem por causa de vocês. E vocês estão preocupados com os outros? E João fala em Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Meu irmão, esses pensamentos vão encontrar em mim, essas ideias, esses conceitos que as pessoas querem colocar, eles vão encontrar em mim, em você, nos meus filhos, nos teus filhos, a resposta que eles precisam. E não é com discussões, não é com intrigas, não é com abandono de amizade, é vivendo a palavra. É vivendo a palavra. Amém? Deus falou muito comigo nesta manhã. Deus falou muito comigo nesta manhã. É isso que nós nos propomos como igreja aqui. Você vai ver erros, você vai ver falhas, você vai ver, mas acredite, o nosso alvo é Cristo. A gente quer Jesus. Então, fizeram lavagem cerebral em você? Quem foi que fez? Jesus, o Espírito Santo. Amém? Coloque-se de pé. Aleluia. Erga sua mão, querido, se você concorda que essa palavra é uma palavra de Deus. Erga sua mão ao céu e ore a Deus para que isso aconteça na sua vida. Ora a Deus aí, fala com Deus. Liga para o Senhor aquilo que você tem como sentimento no teu coração, como desejo no teu coração. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Pai, nós nos expomos diante do Senhor agora, nós queremos nos abrir para o Senhor, queremos que a Tua palavra encontre em nós o lugar que ela precisa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos. Nós queremos levar cativo não só esses pensamentos em nós, mas esses pensamentos que querem aí inundar o mundo com essa enxurrada de pensamentos, de ideias. Que a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja, a Tua palavra diz que a igreja do Senhor é estandarte e baluarte da verdade. Faça isso conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Eu queria que você já tomasse na tua mão a tua oferta, o teu dízimo. Se você vai fazer isso nesta manhã, cuidado, viu, querido? A luz que há para brilhar em você, não é você, é a luz de Cristo. Viu?
Você foi chamado para ser luz, para resplandecer a glória do Senhor. Jesus falou assim, ó, e vocês serão minhas testemunhas. Eu sou testemunha de Jesus, não de mim mesmo. A prosperidade que Deus quer para a sua vida, não é para que nós ostentemos, que Deus quer na minha vida, na tua vida. Não é para que nós ostentemos. É para que nós, primeiro, investamos no reino. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou para eles, vocês vão pedir vasos de prata, de ouro para os seus vizinhos. Uma indenização pelos 300 anos de escravidão. Uma indenização trabalhista. Deus não falou nada com eles, só mandou eles pedirem as coisas. Eles pediram. 3 meses depois que eles saíram do Egito, Deus fala para eles, agora vocês tragam uma oferta para mim. Tragam uma oferta para mim. De ouro, de prata, de bronze, de pano, madeira, para fazer uma casa onde eu possa habitar. Mas também não é para construir igrejas. Porque igreja não é esse prédio. Aqui é onde a igreja se reúne. Igreja é você, sou eu. E esses valores, em nome de Jesus, Ele tem possibilitado as pessoas entrarem nesse lugar e conhecerem a verdade e se renderem a Jesus. É esse tabernáculo que Deus quer que nós construamos. Então a primeira razão em Deus nos fazer prosperar. Não é essa razão que muitas vezes é propagada para você ter, para você comprar. Tem um cara falando que Jesus tinha casa na praia. Ele estava pregando sobre prosperidade. Que Jesus tinha casa na praia porque ele vendia cadeira e mesa que ele fazia com milagre. A Bíblia nunca disse isso. E o povo grita, e o povo baba, porque promessa de eu vou ter, para quê? Caixão não tem gaveta, tem? Mas é bom ter dinheiro, não é? O que não pode é o dinheiro te ter. Amém, querido? Então você vai entregar a sua oferta, o seu dízimo. Se você confia naqueles que aqui estão para administrar aquilo que você tão abençoadamente conquista, traga o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos orar por você. Paulão, vem cá orar pela oferta, querido. Olhei para ele, Deus falou, é ele. A paz, irmãos. Antes do pastor assim me chamar ali, não foi nada. Tínhamos combinado, mas Deus vem tocando forte no meu coração para falar para mim, para cada um de vocês, que nós somos escolhidos do Senhor. Muitas coisas fizeram com Jesus. Cuspiram, bateram. O mais simples, né? Cuspiram em Jesus. Graças a Deus, nenhum de nós fizemos isso. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome de Jesus. A gente não fala, né? A vida de Jesus, a vinda de Jesus está próxima. Não sabemos se é hoje, se é amanhã. Pode vir para todos, pode vir para um. E o último culto que eu tive aqui, eu questionei a Deus isso, uma amizade que eu tive, por que está acontecendo isso com ele? E aí o diabo tocando aqui, pum, quebrou uma corda. Aí Deus falou no coração, o violão tem 6 cordas, as 6 estão louvando ao Senhor. Uma se foi, uma quebrou, a gente não sabe qual corda que vai, mas uma se quebrou. As 5 tem que continuar louvando. Essa que quebrou, louvou até o seu último momento e está com Deus. Então é isso que eu te peço. Infelizmente essa pessoa foi essa semana, Deus o levou, mas eu fico com meu coração em paz, porque ele está melhor do que estava acontecendo com ele. Bom, então eu agradeço a Deus e peço a vocês, continue com essa visão, continue confiando no Senhor até o último momento das nossas vidas. Amém? Você levanta seu dízimo, não pela igreja, mas por obediência a Deus. Amém. E por saber que Jesus é o caminho. Amém. Nesses momentos a gente vê que Jesus é o caminho, que nós temos uma vida eterna, que não vão ter dores, não vão ter sofrimentos, mas Deus está conosco até o último momento. Então agarre isso, continue com essa visão, porque tem muita gente aí fora que não tem essa visão, mas Deus quer uma unidade de fé, para que todos alcancem, para que todos tenham essa nossa vida eterna. Amém? Então levante seu envelope com força mesmo, com fé,
E agradeço a Deus a oportunidade que Ele está te dando. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai, louvando e engrandecendo o seu nome, Pai. A cada dia, a cada ano, Pai. Eu peço ao Senhor que venha, meu Deus, abençoar a cada um com aquilo que está em seu coração, Pai. Venha instruindo a tua palavra, meu Deus, que cada dia a palavra seja impactada no coração de cada uma dessas pessoas e que elas não percam, Pai, essa vontade, Pai, não percam essa alegria de estar louvando e agradecendo o seu nome com os dízimos e as ofertas, Pai. Eu te agradeço, Pai, mais esse dia e mais essa manhã de estar na tua casa. Amém.